Neste vídeo vou-te mostrar como é que eu preparo todas as minhas sleeves. Sim, porque o trabalho que tu vês no meu portfólio não é feito às 3 pancadas, nem em cima do joelho. É provavelmente a parte mais importante de um portfólio, é os teus designs, é aí que tu vais conseguir destacar de outros. E eu sempre digo aos meus alunos, é fácil conseguir alcançar uma boa técnica e uma boa execução, mas o mais difícil é fazer projetos que te consigas destacar de outros artistas. Então vamos para o vídeo que eu vou-vos apresentar tudo. A primeira coisa que tu vais mudar para fazer um projeto diferenciado começa com uma pergunta e tu vais já parar de perguntar ao teu cliente o que é que ele quer fazer ou qual é que é a ideia dele, porque isso cabe-nos a nós artistas decidir. Nós vamos encaminhar o cliente para perceber qual é que é o tema que ele quer trabalhar e não qual é que é a ideia dele, porque senão vai dizer que é a rosa aqui, o pomba ali, o roja lá. Nada disso. O cliente vai decidir o que é que ele gosta. Então eu sempre pergunto ao meu cliente qual é que é o tema da tatuagem. Uma grande parte dos meus clientes pede por Greek Mythology ou estilo religioso. Então eu já sei que isso é o estilo que eles vão gostar de ver na pele deles, mas todas as ideias vai vir de mim e não deles. Então eu vou fazer essa pergunta e estou a direcionar os meus clientes para um tema em que eu posso começar a fazer pesquisas de imagens e placements para que tudo flua perfeitamente na sleeve que eu vou preparar para ele. Se há coisa que eu não suporto ver é uma sleeve que parece uma salada russa, em que tem lá índios, golfinhos, gangsters, carros tuning e depois tem o retrato da mãe ali no meio. E isso não é uma sleeve, isso é uma coleção de elementos que fica ali tudo misturado de maneira a cobrir o corpo. Mas todos nós passamos por isso. Eu inclusive fiz muitos trabalhos desse género a pedido dos clientes. Mas estamos aqui neste vídeo para vos conseguir mostrar como superar isso e melhorar o nosso portfólio. Bem, todos os meus projetos são feitos no iPad, numa aplicação do iOS que é o Procreate, utilizando a canetinha e utilizando layer por layer. Uma coisa que vocês nunca podem fazer é o projeto que nós temos no iPad, agarrar nele, imprimir e pôr tudo de cima a baixo no cliente. O projeto que nós estamos a fazer no iPad é um exemplo de uma ideia aproximada para mostrar ao cliente, mas não vai ficar exatamente assim na pele. Então nós vamos fazer peça por peça, nós vamos fazer uma peça, tatuamos essa peça, colamos o fundo, continuamos a esculpir a peça. Isto vai fazer como se fosse um puzzle. Peça a peça, no final nós temos o resultado total da imagem toda completa. Mas por favor não metam o stencil todo de cima a baixo, porque as coisas não vão fluir da mesma maneira. Bem, a primeira coisa que fazemos sempre é uma nova folha para o nosso cliente e eu faço sempre o projeto a pensar no elemento que eu vou tatuar. Neste caso vai ser um braço. Eu tenho aqui a maquete de um braço, ou seja, a parte exterior e a parte interior, para que isto flua tudo bem no corpo. A primeira coisa que temos que perceber quando tatuamos um braço é as áreas que nós podemos trabalhar certas imagens e quais é que a gente deve evitar. Ou seja, nestas áreas aqui eu vou evitar pôr qualquer elemento, como por exemplo as caras, porque são áreas que podem deformar assim que a gente mexe, ou mesmo dependendo da superfície da pessoa, uma vez que vai mais para dentro ou vai mais para fora, pode deformar as imagens. Então estas são as áreas que eu evito trabalhar esse tipo de referência. Vamos escolher o flow do corpo. Como é que a gente vai escolher as imagens de maneira a continuar a dar forma ao corpo, sem distorcer o design e com que tudo flua corretamente no corpo da pessoa. Neste caso nós temos aqui esta dobra do braço, aqui a mesma área, ou seja, isola aqui este músculo e aqui também. O ombro em redondo. Então estes são os passos principais que eu vou trabalhar e eu tenho que perceber onde é que é mais benéfico para mim as imagens que eu vou escolher. Para essa seleção de imagens eu vou abrir a minha galeria de fotos, vou arrastar para dentro do Procreate, abrir uma nova aba e aqui tenho as minhas referências, os álbuns que eu já tenho separados, ou seja, eu já tenho todos os meus álbuns com frames aqui, filigranes, ornamentals, arquiteturas, eu tenho tudo já separado por pastas. Desta maneira sou mais produtivo e mais rápido em vez de andar a fazer scroll no iPad até conseguir encontrar as imagens que eu quero. Vamos imaginar, vamos escolher aqui uma estátua. Imaginemos esta estátua aqui, já vai ficar a clicar aqui durante um pouco. Assim que fica selecionado, nós arrastamos e a imagem já vem sem o background. Isto vai-me ajudar a compor o background à minha maneira. Se o espaço aqui tiveres a limitar um pouco, vocês podem arrastar para o lado e ficam novamente com o iPad na totalidade, só com o Procreate aberto. Escolhendo esta referência aqui, a primeira coisa que eu faço é baixar a saturação, vir curvas e ajustar os contrastes. Aqui ajusto os tons mais escuros e aqui temos os brilhos. Obviamente aqui temos os tons médios. Então para simplificar um pouco a imagem, aumento os brilhos, ou seja, todas as tonalidades que são muito claras, que não vão fazer muita diferença na tatuagem, eu aumento para ganhar um pouco mais de contraste, não prejudicando as formas do corpo. Onde é por exemplo um quarto tom, eu baixo o contraste ainda mais para que esse quarto tom fique num preto puro. Sim, parece-me que os contrastes estão bem e uma coisa que eu nunca faço é pôr imagens em que eu tenho muita informação, ou seja, aqui temos as 3 cabeças de cão com a pata, o roubo à volta do Hércules, então eu não vou por esta imagem
aqui apertada, aqui em cima, porque vai ser muita informação num espaço tão pequeno. Então para mim vai ser muito difícil conseguir fazer todos estes detalhes num espaço tão pequeno, uma vez que eu tenho uma área muito maior em cima. Então eu costumo pôr referências como esta, em que é um corpo inteiro com vários detalhes, na parte superior, para ter mais espaço e mais impacto. Para ver como fica formado no corpo, eu baixo a opacidade um pouco, 50-60% parece uma boa porcentagem para conseguirem ver ambas as referências, tanto a do corpo como a referência que estão a utilizar para tatuar. Vocês já conseguem ver a sua colocação. A mim, por exemplo, parece-me bem esta referência aqui, porque as três cabeças já fazem esta forma aqui, que é a mesma forma do bíceps. Como podem ver aqui, esta foi a linha que eu fiz a contornar as cabeças e ela enquadra-se muito bem aqui na zona do bíceps. Então é definitivamente uma boa referência para utilizar aqui. Vamos então manter esta referência. Vamos chegar aqui novamente à aba das referências e agora vou escolher um fundo. Imaginemos aqui este fundo aqui, mesmo processo, saturação para baixo. Os contrastes desta referência já me parecem bons o suficiente, então não vou modificar. E vamos pôr esta imagem por baixo da referência principal do Hercules. Selecionar, aumentar e ver como é que enquadra. Novamente, agora baixo a opacidade para conseguir perceber como é que encaixa na forma do corpo e qual é que é a área mais benéfica para mim. Eu gosto de utilizar as arquiteturas de maneira a continuar a mesma forma do ombro, mas com o ombro faz este arco em redondo, eu acho que fica uma boa finalização, ajustando aqui assim, só confirmando se realmente encaixa no sítio certo. Pode apagar um pouco à volta para não fazer tanta confusão e tirar já o dispensável. Pronto, isto só para vos mostrar como é que eu componho as imagens, utilizando layer, por uma por cima da outra e formando nas posições do corpo. Agora, encontrando uma imagem aqui para baixo, vou experimentar esta daqui, jogando para cima da imagem principal. O que é muito importante é a gente trabalhar sempre aqui com as layers, para nós conseguirmos ver onde temos o braço, a delineação das imagens, onde é que vamos aplicar, os fundos, imagens principais, tudo anda aqui. Querem juntar camadas, basta só juntarem assim, 2 toques voltam para trás, querem duplicar, arrastam, duplicam, apagar. Estes são os truques básicos que utilizamos no dia a dia para criar um projeto rapidamente. Para movimentar as layers, ficam a carregar um pouco, arrastam para cima, selecionar, saturação para baixo, contrastes para cima. Novamente, esta referência já faz este movimento que é a separação que nós vamos ter aqui na parte de trás, então parece-me que é um enquadramento que fica perfeito. E eu mantenho sempre as imagens, ou seja, eu só recortei o fundo em cima porque tenho a certeza que não vou precisar dele, mas por exemplo eu não cortei aqui a perna do cão das 3 cabeças, porque vou precisar da imagem completa. Eu faço o projeto com as imagens todas, mesmo que fique para fora do membro, para eu conseguir depois passar o stencil e ter a imagem na totalidade. Eu quando aplicar esta referência no corpo, eu vou utilizar esta imagem toda, porque ela vai se dobrar sobre a área do corpo. Então, por favor, não façam aquilo que eu já vi muitos tatuadores fazerem, que eles recortam aqui a imagem, assim, e depois só colam isto na pele do cliente, e depois não tem o resto do capacete, que é para fazer a parte dos laterais, e depois tem que procurar alguma coisa para preencher estas áreas aqui do meio que vai ficar na união dos dois lados. Por isso, não façam isso é muito errado e isso é muito amador. Então vamos trabalhar com a imagem na totalidade. O que eu faço sempre é, aqui tem o elemento do corpo, eu duplico as imagens para poder trabalhar com elas individual, ou seja, quando aplicar o stencil, eu não vou aplicar o stencil do Hércules já com o background, eu vou aplicar para mim o Hércules, vou trabalhar nele todo e depois vou ter a imagem total do background e vou aplicar, porque isto não se vai formar desta maneira no corpo, então vou ver depois como é que se encaixa. Então não vou colar esta imagem toda, mas sim vou colar primeiro esta, trabalhar esta e depois pôr o background toda, a foto toda, aquilo ficar por trás, ficou por trás. Então para que isso aconteça, eu meto as referências todas duplicadas por baixo do elemento do braço, tiro a visibilidade delas, estão aqui guardadas. Quando eu precisar trabalhar com elas, eu tenho aqui as imagens todas sem cortes à volta, sem nada. O que eu costumo fazer para mostrar o design ao meu cliente é juntar todas as camadas, duplico quando elas já estão todas unidas, e nesta aqui eu baixo um pouco a opacidade, vou mostrar daqui, agora isto já não precisamos, e eu assim vou reportar para que o cliente consiga ver mais ou menos como é que vai ficar no corpo. Isto é mais ou menos como vai ficar no corpo. Eu costumo pôr aqui em multiplicação, que dá um efeito mais transparente, dá um pouco um efeito mais real daquilo que poderá ser a tatuagem, mas por baixo tenho também a imagem na totalidade, ou seja, agora vou jogar para cima e quando eu mostrar o projeto ao meu cliente vou mostrar desta maneira, vou dizer ele, esta é a referência que eu tenho para a parte toda de fora do braço e este é o projeto na totalidade, como é que ele vai dobrar, ou seja, obviamente ainda falta aqui a parte de dentro, mas deixem-me mostrar-vos um outro exemplo de um projeto que eu já tenho em progresso, diretamente num cliente em que quero explicar alguns detalhes como aplicar o stencil nos sítios corretos. Bem, aqui temos um projeto de um braço completo. Este é o projeto que eu preparo para o meu cliente, uma vez que tudo está envolvido, ou seja, pondo aqui os elementos do corpo, baixando aqui a opacidade, vocês veem que esta é a parte de fora, esta é a parte de dentro, e este é o design que eu preparei para ele, utilizando aqui alguns filigrees para isolar e dar um melhor acabamento aqui na área do pulso. E aqui é onde eu me apliquei um pouco mais para conseguir uma boa composição. Eu tenho este anjo com a mão no ombro deste anjo, com os filigrees a saírem da mão dele, fazendo a tal curva do braço que vos mostrei anteriormente. Aqui esta referência não tinha
a mão aqui, até vos posso mostrar. Esta é a referência original, ou seja, o braço vai lá para trás, e eu entretanto encontrei uma imagem que encaixava na perfeição e tirei vantagem disso para pôr desta maneira. Em que eu tenho como se a mão continuasse aqui. Isto é de uma outra referência, ou seja, esta parte veio de uma referência diferente e esta é a referência que vos mostrei anteriormente. Juntei tudo, este é o projeto da maneira que eu acho que vai fluir bem. Novamente, eu tenho os detalhes equilibrados, a parte com maior detalhe e impacto é esta zona toda da parte de cima do braço. Só que eu tive aqui previsto que foi, eu queria este background. Como já vos disse anteriormente, eu gosto de utilizar referências redondas no ombro para continuar a manter a mesma forma do ombro. Eu só não me lembrei que o meu cliente tinha esta parte do ombro já feita. Nesta referência aqui, acho que vocês conseguem ver, eu já tinha feito nele uma cara de um Cristo no trapézio, não me lembrava, então como vocês veem já alterei o fundo, porque este fundo, a parte mais especial é aqui a parte de cima, que é de onde depois vem a luz, os raios de luz que batem na arquitetura toda, vem da parte de cima, mas se eu não tenho onde pôr essa parte de cima, esta referência não me serve para nada. Então basicamente eu cheguei ao fim e tive que trocar essa referência, procurar uma referência que tivesse um impacto diferente, então o que eu fiz foi tirar uma foto ao elemento do corpo, ou seja, eu tenho tudo mapeado, este trabalho não está terminar, é só um mapping. Tirei foto do elemento do corpo, uma vez que aquela referência já não me servia para nada, tentei procurar uma referência que encaixasse melhor, esta foi a melhor opção, uma vez que eu tenho uma ótima perspectiva aqui e esta referência está mais chegada para o lado direito do braço do que no meio. Nesta referência vocês conseguem ver que a foto está mais focada para o lado direito, então eu tive uma maior abertura aqui e aproveitei para fazer perspectiva então desta arquitetura, o que dá um efeito um pouco mais 3D e eu já não tenho utilizado o topo do ombro para fazer algo mais especial, uma vez que eu estou bastante limitado nesse espaço. Então é tudo uma questão de perspectiva, ver o que é que encaixa melhor em cada elemento do corpo. Bem, em relação a como é que eu preparo este projeto na pele do cliente, já disse, volto a dizer, nunca vou agarrar neste projeto todo e coá-lo todo de seguida. Eu vou trabalhar imagem por imagem e reparem neste detalhe. Este anjo, ele está a apoiar a mão no ombro deste anjo aqui em cima, ok? Isto ia ficar assim se eu coasse o stencil todo, ou seja, esta imagem toda aplicada, toda de seguida, numa só aplicação. Mas não, nós vamos trabalhar peça por peça. Este foi o primeiro passo que eu fiz nesta sleeve. Eu apliquei o anjo primeiro, ou seja, o anjo que eu vos mostrei que tinha a mão em cima do ombro do outro anjo. Apliquei o primeiro, este foi o início da sleeve, aqui vocês já conseguem ver que eu tinha aqui a outra tatuagem no topo, a limitar o meu espaço. Então, eu apliquei esta parte, aqui conseguem ver que eu mapeei o anjo, este anjo demorei para cerca de 1h30, 2 horas só a fazer o mapping, apliquei o stencil na parte de baixo e do outro lado, aqui vem que só depois é que individualmente apliquei o stencil do filigree a sair da mão, a ir para essa dobra do braço, a fazer um movimento para dentro do bíceps, aqui a mesma coisa, foi tudo colado depois. Agora, vamos mapear esta parte. Estando agora já mapeado, eu vou aplicar o stencil da imagem do interior do antebraço. Vocês veem, mais uma vez, só mapeado. Desta maneira as imagens vão fluir todas na perfeição. O que me importa é as caras, aquilo ficar para fora. Eu já tenho a base toda feita, já tenho o framing da referência feito no pulso. E na dobra do braço são as partes de movimento do corpo, são as partes mais importantes que eu tomo uma especial atenção para conseguir os melhores enquadramentos possíveis para essas áreas. A aplicação foi feita, aqui já mapeado. Também o mapping não tem qualquer tipo de detalhe ou perfeição, é só mesmo uma base, ok? E agora, já com a parte de cima aplicada também, já fazendo este movimento todo, a mão não ficou como no design, se vocês comprarem o design, a mão aqui apoia-se neste ombro. E aqui a mão apoia-se mais ali na zona da anca. O que interessa é que a mão ficou em cima do anjo, que era aquilo que eu pretendia. Mas se eu quisesse pôr a mão em cima deste ombro, eu ia ter que chegar esta referência toda mais para o lado esquerdo. O que me ia fazer com que esta parte aqui da cara cobrisse o centro todo do ombro e ia me tirar muito espaço para fazer um background. Então, para conseguir um melhor aproveitamento, eu pus a referência mais para trás, mas consegui uma boa intenção aqui com o detalhe da mão mesmo. Mais uma vez, nunca ia fluir tão bem se eu já tivesse aplicado o stencil todo de cima a baixo, porque cada corpo é um corpo. Aquilo que nós temos no iPad não quer dizer que vai encaixar na perfeição no corpo do cliente. Então vamos trabalhar peça por peça, de maneira a conseguir fazer a melhor composição possível, como se fosse um puzzle. A gente vai aplicar uma peça, outra peça e no fim a gente tem o resultado total da imagem. Aqui já temos então o background que eu criei como segundo plano, fazendo aqui a parte da profundidade. Mapeado, vocês veem que aqui esta parte aqui não era muito importante, então se eu perder aqui um pouco de detalhe não importa, porque tenho o detalhe todo focado aqui e o que interessa é a perspectiva, a maneira como encaixa vindo do peito para o braço. Obviamente esta referência depois vai ser para continuar para o peito, é um cliente que está a fazer o peito também, já tem as costas e deixem-me mostrar-vos um detalhe. Estas são as costas que eu fiz nele, com uma peça mais central, detalhes, uma boa composição em que tudo se une perfeitamente, ele tem as costelas também. As costelas têm umas nuvens a sair daqui desta parte perto da axila, em que as nuvens já mandam raio de luz para as costelas, ou seja, está tudo unido, está tudo já pensado. E um detalhe muito importante é que nós começámos a fazer o braço na mesma altura das costas, então este fundo aqui foi a união do braço para as costas. Eu tinha a parte de fora do braço feito
bíceps e o antebraço, mas eu não tinha o bíceps ainda, porque a minha ideia era juntar esta referência, fazendo a união do bíceps com que a arquitetura continuasse a unir-se já para as costas. Então este tipo de design não seria possível se eu já tivesse feito esta referência e tivesse sombreado só para preencher os espaços. Eu acho que é aqui que consigo fazer a diferença, consigo se calhar destacar um pouco dos artistas a nível de visão, e é isto que eu recomendo a todos os meus alunos e todas as pessoas que me acompanham tentarem fazer, que é pensarem no projeto como é que vai ficar no futuro, quando tiver tudo terminado, e não na peça como é que vai ficar naquele dia, naquelas 5, 6 horas que estiveram tatuado, só para publicar no Instagram a foto daquilo que fizeram nesse dia, porque o que vai mesmo importar é como é que a tatuagem vai ficar no fim. Vamos imaginar que eu só tinha uma sessão marcada com este cliente e eu já queria publicar o trabalho que fiz no Instagram nesse mesmo dia. O que muita gente faz é, fazem a tatuagem, chegam aqui, fazem um fundo, para dar um bocado de contraste aqui à volta das partes mais iluminadas, aqui mal se vê onde é que o pé acaba, então vêm fazer aqui um fundo, provavelmente aqui um fundo mais claro porque aqui já estão, a referência já é mais escura, e pronto, tinham a peça pronta para publicar quando terminassem a sessão de trabalho. Só que o que é que ia acontecer? A próxima vez que vocês vierem aplicar o stencil para continuar a tatuagem, focando que o resultado final é aquilo que importa e não aquilo que vocês estão a fazer no dia, vamos imaginar então que eu tenho esta parte da tatuagem feita, vou colar então o restante do stencil da parte de cima para começar então a trabalhar numa outra sessão toda a parte superior. Pronto, aqui está. Eu perdi completamente o enquadramento dos detalhes das pernas do anjo a vir para baixo. Aqui está tudo sombreado, não tem a continuação. E isto é um trabalho que eu costumo dizer que é mais amador, que é, estamos só a pensar naquilo que estamos a fazer no dia e não no projeto final. Então não façam isso sombrear à volta. Deixem só uma pequena marca de água à volta. Para conseguir depois só unir a peça de cima com a peça de baixo. Se eu pegar aqui, vocês veem que eu tenho só uma marca de água à volta, só para eu saber onde é que é a finalização dos filigrees. Para quando aplicar o stencil, eu saber que só vou mapear o stencil até essa área. Aqui vocês conseguem ver, eu mapeei, este foi o limite, então já sei que vou trabalhar esta referência só dentro desse limite. Veja o detalhe da marca d'água, fiz uma marca d'água muito fininha à volta daqui dos dedos, à volta da asa, aqui em cima também, para quando eu puser então o próximo stencil não ter os detalhes abafados por sombras desnecessárias só para bater uma foto naquele dia e publicar. Mas aqui todo o detalhe agora mantém-se aqui, não tenho os pontos de luz, se tivesse sombreado aqui à volta já tinha abafado este ponto de luz todo, íamos perder muito detalhe, a composição não ia ficar tão profissional. Então esta é a minha recomendação para vocês, trabalhem passo a passo, pensando no futuro do projeto, no resultado final quando tiverem tudo feito, demora o tempo que demorar. Bem, este trabalho, como é óbvio, não está terminado, isto é apenas um mapping para eu saber onde cada peça se vai encaixar e para ter uma primeira camada. Numa próxima sessão, quando já tiver o trabalho todo cicatrizado, eu vou adicionar uma segunda camada com mais detalhes, contrastes e perfeição, porque o trabalho não está perfeito, está só mapeado. Quando chegarmos aos 10 mil subscritores, eu vou fazer um vídeo a mostrar-vos tudo sobre a técnica de mapping. Por isso, toca a subscrever, pôr like e partilharem com os vossos amigos todas as dicas que eu vos tenho para dar no meu canal de YouTube.